No Congresso, o senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um requerimento para investigar as pesquisas do primeiro turno. Segundo ele, já foram coletadas 16 das 27 assinaturas necessárias para criar a comissão que funcionaria apenas no Senado. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu punir e até banir os institutos do processo eleitoral. Reeleito deputado, ele criticou os números divulgados dias antes das eleições. Particularmente penso que CPI é um instrumento muito forte do Congresso Nacional, que nesse caso eu não sei se seria adequado, mas uma alteração dura na legislação para que a gente possa reprimir, punir e banir do sistema político brasileiro empresas de pesquisa, porque eu não chamo de institutos, são empresas, são... Bom, eu não preciso ressaltar aqui o quão autoritária é a fala de alguém que diz que pode banir institutos, empresas, chame como quiser, de pesquisa do jogo político brasileiro, como se tivesse poder para isso. Institutos de pesquisa acertam, institutos de pesquisas erram, institutos de pesquisas medem a intenção de voto. A intenção de voto não é necessariamente o voto. Viradas acontecem historicamente, a gente citou algumas aqui ontem, né? E a desconfiança em relação aos institutos é legítima e histórica. Agora, falar em banir institutos de pesquisa me parece dar um passo muito maior do que as nossas pernas. Investigar? Bom, o momento não me parece o mais adequado. Parece que o Ministério da Justiça está trabalhando em prol de um determinado candidato. Depois das eleições, quando a poeira baixar, ok? Investigue-se. Há relações escusas de institutos de pesquisa com governos? Aí a gente quer saber disso também. A gente quer saber disso. Tem, queremos saber. Há alterações propositais na metodologia de institutos de pesquisa, de escolher a dedo as cidades em que os questionamentos serão feitos para beneficiar esse ou aquele candidato? Queremos saber. Mas neste momento, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, quando esse tipo de investigação e a divulgação desse tipo de fala claramente ajuda um candidato em detrimento de outro, é o poder público, é o Estado brasileiro trabalhando em prol de um candidato. Sinto muito, não há outra maneira de dizer isso. É autoritarismo em estado bruto. Puro e simples. Né? Não é aceitável. Antes mesmo, obviamente, da realização do primeiro turno, eu participei de um evento, vocês lembram, né? Eu não estive aqui por 2 dias, e o professor Fernando Schiller estava falando nesse evento que foi voltado para profissionais da área da saúde, né? E da saúde suplementar. Professor Fernando Schiller, várias figuras, assim, vários pensadores e pessoas bem influentes estavam por lá. E o professor, olha, faltando pelo menos 2 semanas, né, para o primeiro turno, o professor Fernando Schiller destacava o seguinte, porque, obviamente, o momento político foi tema de discussão, né, de palestra. E aí o professor estava dizendo o seguinte, olha, eu tô certo de que os institutos de pesquisa vão virar tema depois da eleição, porque todos eles erraram. Porque a tentativa era justamente de conseguir traçar um cenário, né, sobre o qual trabalhar nos próximos meses, daqui para frente. Ele dizia, olha, os institutos erraram muito. Se você pega os resultados entre eles, eles são muito diferentes. Eles são, né, é impossível fazer uma leitura a partir do que esses institutos divulgaram. Então, eles vão ter muito que explicar daqui para frente, porque as diferenças eram, assim, enormes, né? Então, já era algo palpável antes até da realização do primeiro turno. A gente quer saber, tem algum tipo de influência, de conexão aí, escusa? A gente quer saber, obviamente, mas como disse, né, banir, falar em banir é uma coisa que parece que está além do alcance, né, de quem está dizendo. Nos últimos dias, a Dora Kramer também falou sobre como se superestimam as pesquisas, né? Eu acho que eu tô com a Dora nessa também. Talvez a gente tenha, historicamente, superestimado as pesquisas, que são apenas e tão somente um retrato de momento e não necessariamente um retrato fiel. Afinal de contas, a gente viu nessa eleição, as pesquisas não captaram uma série de movimentos. Aqui e ali captaram tendências,
mas deixou escapar, as pesquisas deixaram escapar uma série de sentimentos que estavam aí e que simplesmente os institutos não conseguiram captar. É claro que precisam aprimorar e acho que os institutos todos estão nesse momento debruçados sobre isso, preocupados com isso para aprimorar a abordagem, sem dúvida nenhuma. Vão precisar mudar ou alterar ou melhorar essas abordagens nas pesquisas. Agora, quando a gente fala de criminalizar os institutos, uma coisa é você criminalizar quando há uma relação escusa. Quando se descobre num processo de investigação que o instituto deliberadamente ou provocado ou contratado por alguém alterou dados, e aí sim a gente está falando de crime. Agora, você criminalizar pelo erro, como é que configura um erro se ele é baseado em intenção de voto? Se ele tem aqueles dados, se ele foi realizado em 2 ou 3 dias específicos que são mencionados na pesquisa. Então, é preciso colocar no chão essa coisa de o que é criminalizar pelo erro e o que é criminalizar por uma possível investigação que aponte para algo escuso, por uma relação indevida. Influência. Exatamente. Vista ali em cima. Relação com partidos, relação diretamente com políticos. Sabe outra coisa? O censo. A gente não sabe quem nós somos. E aí eu não estou passando pano para instituto de pesquisa. Né? Se o instituto acha que sem um censo mais atualizado é impossível fazer uma pesquisa, que não faça. Mas, de fato, para você ter uma metodologia correta e precisa, pelo menos o mais precisa possível, a gente precisa saber quem somos. Uhum. Quantos pardos nós somos? Quantos brancos e negros? Quantos de nós ganham acima de 5 salários mínimos? Qual a nossa formação, composição religiosa no país como um todo? Quantos somos evangélicos? Quantos somos umbandistas? Quantos ganhamos acima de 20 salários mínimos? Se você não sabe disso, e a gente está há 12 anos sem um censo atualizado no Brasil, né? Você não tem como dividir a população brasileira em estratos. Você jamais vai conseguir um resultado preciso. Né? Então tem essa questão também. De novo, a responsabilidade é dos institutos de chegar o mais próximo possível de uma configuração do que é a população brasileira. E se eles entendem que sem o censo atualizado não dá para fazer, que não façam. Né? Mas tem essa questão também que a gente tem que levar em conta.